Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, sabadão. E amanhã já tem jogo, tem Bragantino e Fluminense, e é de manhã, tá, galera? Você ficar aí meio distraído, vai acabar nem assistindo o jogo. Quando você acordar ou quando se der conta, já vai ter acabado Bragantino e Fluminense. Jogo às 11 da manhã em Bragança Paulista. Tenho notícia, tenho novidades em primeiríssima mão sobre o time que já viajou para Bragança Paulista com ausências importantes e inesperadas. Vou falar disso daqui a pouquinho. E o jogo é contra um adversário que tem altíssimo aproveitamento jogando em casa. Essa é a má notícia. Estádio de Grêmio e Fluminense pela Libertadores, agora oficialmente confirmado, jogo de ida da Libertadores. E vou trazer pelo menos uma notícia que traz algum alento, como sempre, para vocês aqui na véspera de jogo. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui nesse sabadão. Se inscreve no canal se você não é um dos mais de 46 mil inscritos. Estamos já aí pertinho dos 50 mil. Muito obrigado a todo mundo que puder se inscrever e também deixar o like. É tudo de graça e com like e inscrição você me ajuda demais, tá, galera? Olha, trouxe a notícia ontem à noite aqui, né? No vídeo, já no comecinho, já era 8 e pouco da noite quando eu botei esse vídeo no ar. Muita gente pode não ter visto. Mas deixa eu trazer agora a situação oficialmente confirmada. Está aí na tela a notícia no Netflu. A Conmebol oficializou agora o estádio que vai receber Grêmio e Fluminense, né, que vão se enfrentar pelas oitavas de final da Libertadores. Então está aqui, ó, no ofício da Conmebol, datas das partidas atualizadas, a confirmação aqui por escrito, dados do jogo Grêmio e Fluminense, 13 de agosto, uma terça-feira, 13 de agosto, agora está chegando, né? Faltam aí pouco mais de 2 semanas. Uma terça-feira, 7 da noite, Grêmio e Fluminense. Aonde? No Couto Pereira, no Paraná. Portanto, em Curitiba, o Grêmio vai mandar seu jogo no Couto Pereira, no estádio do Coritiba, uma vez que ainda está sofrendo severas consequências das tragédias no Rio Grande do Sul, ocorridas aí em torno de 2 meses, mas o Grêmio ainda não consegue mandar esse jogo na sua arena. Então, Grêmio e Fluminense, terça-feira, 13 de agosto, 7 da noite, no Couto Pereira. Mas até lá, o Fluminense vai continuar jogando aí pelo Campeonato Brasileiro, tem o Bragantino amanhã, tem semana que vem o Bahia no fim de semana, porque no meio de semana tem o Juventude pela Copa do Brasil. Então dá para pensar um pouquinho, dá para se reestruturar um pouquinho mais emocionalmente, chegar ainda melhor para jogar a Libertadores, porque o Fluminense está pegando embalo, né, gente? O que parecia ser um cenário muito, muito pessimista, poucos dias atrás, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Libertadores, assim como para o Campeonato Brasileiro, está mudando de figura. O Fluminense pode chegar muito animado, muito empolgado, muito embalado para esse jogo de oitavas de final, para esses 2 jogos contra o Grêmio. Pois é, mas essa partida de amanhã contra o Bragantino, vou falar já de jogadores que não viajaram, são surpresas, são desfalques inesperados, mas para esse jogo é um adversário bastante duro, tá? Vai ter mais ou menos ali, pelo menos 5 desfalques o Bragantino, mas o aproveitamento deles em casa é muito bom. Tá aí, ó, no Netflu. O Bragantino tem mais de 79% de aproveitamento jogando em casa nesse brasileiro. Aí tá aqui no texto do Netflu. Das 8 partidas como mandante, o Massa Bruta venceu 6. Vasco, Corinthians, Juventude, Vitória, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Empatou 1 só com o Flamengo e perdeu só para o Atlético Mineiro. Marcou 13 gols e sofreu 7. Então, realmente, um aproveitamento muito bom. E no brasileiro, o time do técnico português Pedro Caixinha é o 9º colocado com 25 pontos em 17 partidas, com 2 jogos a menos do que quase todo mundo. O Fluminense tem 18. O Fluminense só tem 1 jogo a mais que o Bragantino. Enquanto eles são, então, 9º colocados, o Fluminense é o 19º colocado com 14 pontos em 18 jogos. Portanto, 1 a menos do que todo mundo, né? Do que muita gente. No duelo do turno, o empate foi em 2-2 no Maracanã, com gols do Lima e depois o Lima de novo, né? O Lima fez o gol, 1-0, o Bragantino virou e o Lima empatou já aos 23 do segundo tempo. Foi até um bom jogo do Fluminense, do meio para frente. O time esteve mal defensivamente, por isso levou 2 gols ali. Martinelli improvisado como zagueiro, aquelas maluquices do Diniz, né? Então, gente, o Fluminense vai chegar amanhã com uma vibe de um time que acaba de ganhar 2 jogos consecutivos em franca reação e, sinceramente,
eu acho possível vencer o jogo. Acho possível, é um jogo ganhável. Parecia um monstro, né? Um troço inalcançável até poucos dias atrás, mas o Flu agora vem de duas vitórias também improváveis, Cuiabá fora e Palmeiras, o grande Palmeiras, poderosíssimo, no Maracanã, brigando por título. Por que não vencer o Bragantino fora de casa? 11 da manhã, lá no Nabi Abichedi. Tomara, né, galera? Mas pontuar seria o mínimo para a gente considerar, dependendo da circunstância, um resultado razoável. Deixa eu mostrar para vocês imagens do treino, do último treino dessa manhã. Claro que são imagens ali muito aleatórias, sem mostrar posicionamento de como é que estavam os jogadores, divididos entre reservas e titulares. Né? O Mano está blindando bastante os seus treinamentos pré-jogo, né? Então, tá difícil descobrir a escalação do Fluminense para esse jogo contra o Bragantino, mas vamos ver algumas imagens aí. Tá? Você vê que não são nem tantas imagens assim. Olha aí o Felipe Andrade, né? 2 fotos dele. Ele poderia ser um candidato a jogar ao lado do Thiago Silva com o Thiago Santos suspenso. Né? Os outros candidatos seriam Antônio Carlos e Ignácio, que acabou de chegar. Olha o Thiago Santos aí, as fotos dele, mas ele não joga, está com o 3º amarelo, então está fora. Paulo Henrique Ganso está por aí. Algumas fotos aqui de vários jogadores, né, treinando. Uma fotinha ali do... Ali é o Ignácio? Não, ou é o Renato? Acho que é o Renato Augusto, né? Se parece um pouquinho por causa da barbicha, de longe assim, eu não consigo identificar tanto assim. André ali no meio. Mais algumas imagens, agora ali apareceu sim o Renato Augusto. Marquinhos ali atrás. Né? Marquinhos deve ser titular novamente, embora o Serna tenha alguma possibilidade, mas o Marquinhos deve ser titular. É a tendência. Mais algumas imagens, não são tantas, só mostrar o restante. Tem uma foto ali do Marcelo, vou falar do Marcelo já já. Serna novamente, Serna ganhou a idolatria da galera em apenas um jogo, né, gente? Keno aí mais uma vez, será que o Keno tem alguma possibilidade? Keno tá meio escanteado no Fluminense, né? Não deve ser titular amanhã não. Guga, mas enfim, John Kennedy, uma foto do John Kennedy, tem o John Kennedy mais uma vez aí no meio dos outros, mais uma foto aqui em destaque do John Kennedy. E por que eu estou dizendo isso? Vou falar já, daqui um minutinho. Thiago Silva, Nonato apareceu ali. E vamos ver aqui o restante, né? Comissão técnica, Mano Menezes, que conseguiu 8 pontos com o Fluminense em 5 jogos, melhorou bastante o desempenho, né? Mais de 50% de aproveitamento. Serna aí mais uma vez, Ignácio aí, Marquinhos, enfim, essas fotos do Fluminense do treino dessa manhã. Mas eu tenho novidades. Primeiro, vamos lá. O que eu não tenho aqui? Não tenho a escalação para passar para vocês. Trouxe a informação ontem aqui que a tendência era que Mano fosse mais ou menos conservador em relação ao time, não mudasse muita coisa, além da peça obrigatória que é trocar um zagueiro, porque Thiago Santos está suspenso. Então, os favoritos à vaga são Ignácio e Antônio Carlos. Eu trouxe a informação aqui ontem que Felipe Melo não viajaria, né? Ele está no início de transição, mas não tinha condições, não viajou, não é uma carta no baralho, é uma carta fora do baralho, tanto Felipe Melo quanto Manuel. Manuel viaja, Manuel deve ser relacionado, não foi relacionado no jogo contra o Palmeiras, mas deve ser relacionado, mas eu considero muito, muito improvável que ele seja escolhido para jogar com o Thiago Silva. Realmente os favoritos são Ignácio, Ignácio e Antônio Carlos, e o Felipe Andrade corre por fora, ele até apareceu em algumas fotos ali, né? Embora esteja sendo testado também, segundo o Caio Bloch, lá do Trivela, esteja sendo testado como volante, né? Como jogou no início dessa temporada, mas o Felipe Andrade seria uma hipótese, mas estaria correndo por fora nessa disputa na zaga. Porém, gente, escalação não temos. Né? Ele não vai fugir muito do que fez, acho provável que Marquinhos comece jogando, que Martinelli comece jogando, mas nenhum dos dois tem escalação assegurada. Não será surpresa se o Serna for titular no lugar do Marquinhos, jogando com o John Arias no ataque e com quem mais? Vou falar agora. E também não será surpresa até se o Nonato começar o jogo no lugar do Martinelli. Mas os favoritos são Martinelli e Marquinhos. Mas tenho notícias para você de primeira mão aqui agora. 2 jogadores estão fora dessa partida, não viajaram. O Fluminense já foi para Bragança Paulista. E 2 que não tinham problemas aparentes, que estariam na delegação, que poderiam jogar, até um deles como titular, provavelmente o outro entrou no último jogo contra o Palmeiras, mas Germán Cano e Marcelo não jogam contra o Bragantino. Germán Cano e Marcelo não viajaram, não estão e não serão relacionados para o jogo deste domingo, 11 horas da manhã. Ilan, qual a razão da ausência do Cano e da ausência do Marcelo? Não tenho essa informação.
e eu não chuto, né? Eu não tento adivinhar. Claro que a gente pode tentar aqui, né, na base do palpite, imaginar que eles estejam sendo poupados. Marcelo tinha ficado 4 jogos fora seguidos. Voltou contra o Palmeiras no segundo tempo e entrou bem. Está fora novamente contra o Bragantino. Germancano vem mal já há algum tempo, teve lesão recente, né? Voltou depois de suspensão, de lesão, não está bem, não foi bem novamente contra o Palmeiras, saiu muito abatido no segundo tempo, jogou contra o Cuiabá, jogou contra o Palmeiras, nos 2 jogos foi substituído pelo Cauã Elias, que tem entregado muito mais do que Germancano. Quem será o titular? Bom, no lugar do Marcelo, a gente já sabe, Marcelo não vinha sendo titular, não foi titular contra o Palmeiras, Ganso está ali normalmente no meio-campo. Mas no lugar do Germancano, claro que a escolha óbvia, né, a escolha evidente desse momento seria Cauã Elias. Será o Cauã Elias? Não tenho essa informação. Inclusive, o Cauã não aparece nas fotos aí do treinamento, né? O Cauã não apareceu, pelo menos que eu tenha visto. E o John Kennedy aparece em 2 ou 3 fotos, até com algum destaque. Então, não será surpresa também se o Mano der mais uma chance ao John Kennedy no jogo de amanhã. Eu acho que seria completamente ilógico, pelo que não jogou recentemente John Kennedy e por tudo que jogou Cauã Elias. Inclusive, o Mano tem apontado essa lógica, né? Quem entra nos jogos agora, de alguns jogos para cá, sempre antes do John Kennedy, é o Cauã Elias. Né? Então, se ele for coerente com o que ele tem feito e com o desempenho de um e outro, o titular amanhã será Cauã Elias. Né? Se for algo coerente, será Cauã Elias com o John Arias e provavelmente Marquinhos, ou talvez Serna. Mas o fato é que Cano está fora, Marcelo está fora e o Fluminense vai ter uma formação, portanto, nova nesse jogo de amanhã contra o Bragantino. Tá bom? Antes da gente ir embora, deixa eu mostrar mais uma coisinha, só para dar uma provocada aqui, galera. E aí, já falamos, já trouxemos notícia, mas tem isso aí, ó. Sabe aquele pessoal lá do Grupo Globo, meus colegas do Grupo Globo? Dessa vez já mudaram um pouquinho, né? No último jogo era tudo Palmeiras e 2 só empates. Fluminense 0, e deu Fluminense. Agora já tem 2 votando no Fluminense para o jogo de amanhã. Escobar, Thiago Medeiros estão apostando no Fluminense. O Mansur e os peões estatísticos apostam no Bragantino e são 4 votos para o empate. Eu não gosto muito assim, não. Eu preferia que apostasse todo mundo no Bragantino. Sabe como é que é, né? Costuma regular. Isso aí não costuma falhar, não, galera. Mas agora está equilibrado. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu.